Posso argumentar por causas, mesmo que o tema seja consequências, efeitos, caminhos? Eu recebo muito essa dúvida e, para ser bem sincera com você, eu preciso de uma aula para te explicar cada uma dessas coisas. Tanto que eu já fiz essa aula, tá dentro do Laboratório de Redação Coringa. Tem uma masterclass só sobre consequências, efeitos, caminhos, a importância de, se o tema for uma pergunta, tem tudo isso dentro da plataforma. Como não vai mais abrir vaga no laboratório esse ano, eu vou dar um resumo para você aqui agora, tá bom? Então é o seguinte, acompanhe esse raciocínio comigo. Essa receita que é uma delícia pro seu Natal, pro Ano Novo, pro dia 17 de janeiro, pra você entrar na universidade, se chama 900 mais sobre qualquer tema e em 40 minutos. E é um hit, é um sucesso aqui. E o melhor, cai bem com qualquer tema que você tiver na sua casa. São 9 partes super simples, o modo de fazer super simples, ingredientes super simples. Vem cá que eu vou te mostrar. O Enem sempre cobra temas que são problemas. E sinceramente, saber disso já muda o jogo pra você. Saber disso já faz com que você consiga focar no que você tem controle. Porque você tem controle não no tema que cai, mas no tipo de tema que o Enem cobra. Você tem essa informação. E informação é poder, tá? Então, sempre cobra problemas da sociedade brasileira, de ordem social, cultural, científica, econômica, ambiental, enfim, de todas as áreas de atuação humana dentro desse país chamado Brasil. Os problemas na sociedade brasileira, se você for analisar os problemas da humanidade, na verdade, não só da sociedade brasileira, né? Mas o Enem é o exame nacional do ensino médio, então vamos pensar no Brasil. Os problemas do Brasil, eles têm mais ou menos as mesmas causas, ou seja, os problemas da humanidade, eles acontecem basicamente pelos mesmos motivos. Os mesmos motivos geram todo tipo de problema. Se você for pegar, por exemplo, a questão do silenciamento, é a causa de muitos problemas. E para ser sincera, no Enem, todo tema que cai é um tema silenciado. Por quê? O Enem é o tipo de prova que coloca tema em pauta e não pega o tema da pauta e traz para ele. Então não é a prova que vai olhar os noticiários, que vai olhar tudo que está sendo mais comentado, os trending topics do Twitter. O Enem, ele vai pegar e vai analisar quais são os problemas da sociedade que são sérios, que atingem muitas pessoas, mas que a gente não tá dando a devida atenção. Porque ele sabe que depois da prova, depois que acontece a prova, as pessoas falam muito sobre aquele tema. Então, o papel social da escolha do tema na prova do Enem é muito grande, é um tema que vai ser muito mais comentado do que foi. Então, o silenciamento vai ser uma causa que a gente vai poder ver nesses problemas, porque não tem como resolver um problema da sociedade sem que eu fale sobre ele. Ou seja, enquanto aquele problema está silenciado, invisibilizado, ele continua sendo um problema. E aí a gente está falando também de outras causas, como lacuna educacional, como falta de investimento. Como é que você resolve problema sem investimento? Não resolve. E assim por diante, tem uma lista de argumentos. Beleza, essa é a lógica do método Redação Coringa, na verdade, como um todo. Ó, o Daniel perguntou, não tem a possibilidade de o Enem cobrar um tema positivo, pois o Enem surpreende? Não há essa possibilidade. Por quê? O Enem cobra proposta de intervenção. Obrigatoriamente, todos os anos, a competência 5 avalia proposta de intervenção. Se o Enem cobra um tema positivo, como é que a gente vai intervir sobre algo que já é bom? Não faria sentido nenhum. O Enem sempre cobra problemas porque o Enem sempre pede proposta de intervenção, tá bom? Então isso é um fato. Se algum dia o Enem deixar de cobrar problemas para cobrar outro tipo de tema, todo mundo vai ficar sabendo, porque vai ser preciso mudar as competências, vai ser preciso treinar os corretores todos de volta, todos do zero, para uma nova competência. Então não é impossível disso acontecer no futuro, mas assim que acontecer a gente vai saber, vai mudar o edital, vai mudar a cartilha do participante, enfim, vai mudar muita coisa. Então, agora, nesse momento,
O Enem sempre cobra problemas. E a gente não tem controle do futuro. Então a gente foca no que a gente tem controle e no fato de que a gente vai saber caso algo mude nesse sentido, porque vai ter que mudar tudo. Não é só uma mudança tipo da proposta de redação, sabe? Vai ter que mudar toda a correção dessa redação. Beleza, ok, essa é a base do método Redação Coringa, essa é a base do meu trabalho, é te explicar que há uma lógica padrão para olhar para os temas do Enem, ok? Mas, Luma, e se no tema vier caminhos para combater a intolerância religiosa? Ou ainda, as consequências da intolerância religiosa, os efeitos da intolerância religiosa, a importância da tolerância religiosa, ou intolerância religiosa, problema ou cultura? Ou seja, se vier uma pergunta, o que isso muda? Posso ser muito sincera com você? Independentemente de como o tema vier escrito, a sua linha argumentativa vai ser a mesma. Então, independentemente de como vier a frase temática, o tema continua sendo um problema. Caminhos para combater a intolerância religiosa. Qual que é o problema? Intolerância religiosa. A importância da tolerância religiosa. Qual que é o problema? A intolerância religiosa. Desafios para combater a intolerância religiosa. Qual que é o problema? Intolerância religiosa. As consequências da intolerância religiosa. Qual é o problema? Intolerância religiosa. Ou seja, independentemente de como o tema vier escrito, ele sempre vai ser um problema e os problemas da sociedade brasileira têm as mesmas causas. Beleza, Luma, o que eu faço então com relação a isso? Se vier consequências, efeitos e caminhos, eu não tenho que argumentar os caminhos? Eu não tenho que argumentar as consequências? Eu não tenho que argumentar os efeitos? Não. Vou te explicar o que você vai fazer agora. Então é o seguinte, primeiro, para poder te explicar isso, você tem que saber o que avalia a competência 2 e o que avalia a competência 3. A competência 2, ela vai avaliar 3 coisas: tema, tipo e repertório, mas aqui a gente tá falando de tema, né? Como que ela avalia o tema? Por meio do uso das palavras da frase temática. Por meio do uso das palavras da frase temática. Ou seja, para eu não zerar na C2, eu preciso usar as palavras do tema. Então, se tem consequências, efeitos, caminhos, eu tenho que usar essas palavras. Se tem a importância, eu tenho que usar essas palavras. Se tem desafios, eu tenho que usar essas palavras. Eu preciso usar as palavras do tema na competência 2. A competência 3, por sua vez, ela avalia a argumentação da sua redação. E a argumentação parte da tese. Então, como que a argumentação da minha redação é avaliada? Ela tem um compromisso com o que eu ponho na tese. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma redação para mostrar para você, tá? A importância do debate sobre violência obstétrica no Brasil. O que a gente faz quando o tema é importância? A gente vai citar a importância, sim, eu vou usar a palavra importância, mas a minha argumentação, ela se dá a partir da tese. Então, a tese é minimizada a importância do debate sobre violência obstétrica em virtude da má influência midiática e da falta de denúncias dos casos de agressão. Ou seja, os meus argumentos não precisam dizer 2 importâncias, 2 porquês de ser importante. Não, eu vou citar a importância, eu vou mencionar a importância, mas a minha tese se constrói em cima de causas. E o mesmo vale para outros tipos de tema, quer ver? Por exemplo, essa aqui, ó. Caminhos para promover a reciclagem nas cidades brasileiras. Tá aqui, ó. A palavra caminhos, tá aqui, palavra caminhos. Mas a minha tese é: nesse contexto é preciso buscar caminhos para superar esse problema, atuando sobre a insuficiência legislativa e a irresponsabilidade da população, fatores presentes na realidade ambiental hoje. Então, essa é a resposta para sua pergunta. Se cair um tema que começa com a palavra caminhos, o que eu faço? Eu tenho que argumentar os caminhos? Não, eu tenho que falar sobre caminhos, sim, mas a minha argumentação depende não do tema, e sim da tese. O compromisso de argumentação é com a tese. Então, o que eu colocar na tese vai valer. Se na tese eu colocar que é preciso analisar 2 caminhos, aí eu vou ter que argumentar 2 caminhos. Se na tese eu colocar que é preciso atuar sobre 2 causas, eu vou argumentar sobre 2 causas. Deixa eu pegar um outro exemplo de
consequências, efeitos. Ó, por exemplo aqui, os impactos da gravidez da adolescência. Ó, a gente tem essa redação aqui. Eu usei a palavra impactos aqui, gera impactos na vida dos jovens como evasão escolar e os riscos à saúde física e mental. Mas olha como é a minha tese. Nesse sentido, percebe-se a configuração de um cenário complexo atrelado à busca por prazeres imediatos por parte dos jovens e ao silenciamento social. Ou seja, mesmo que tenha impactos, eu não preciso argumentar os impactos. Eu não posso ignorar os impactos, mas eu não preciso argumentar os impactos, tá? Então, esse é um exemplo. Vou pegar mais um exemplo aqui. Tô mostrando pra você as minhas redações aqui, amor. Tô abrindo tudo. Ó, esse tema aqui. Os efeitos dos maus hábitos alimentares. Tá aqui, ó, a minha redação. Se no tema tem a palavra efeitos, eu preciso argumentar 2 efeitos? É assim que eu faço o desenvolvimento? Não necessariamente. Eu falo sobre efeitos, ó. Efeitos que vão desde doenças como diabetes e hipertensão à morte. E depois eu coloco a minha tese. Nesse sentido, cabe analisar as causas desse complexo problema, a irresponsabilidade da indústria alimentícia e o imediatismo cultural. E aí eu não vou argumentar sobre impacto, sobre efeitos, aliás. Eu vou argumentar sobre causas. E aí, é claro, eu já coloco a palavra efeitos de novo nos outros parágrafos. Por exemplo, o que gera efeitos na saúde das pessoas, ou culminando em efeitos a longo prazo, tá vendo? Eu não abandono a palavra efeitos, eu não ignoro, mas eu não preciso construir a minha argumentação em cima da palavra efeitos. E efeitos é a mesma coisa que consequências. Então, em consequências, você vai fazer igual. Quando eu digo pra você que o método Redação Coringa vai te levar do 0 a 900 mais em 40 minutos sobre qualquer tema do Enem, é qualquer tema mesmo. Não importa como ele vem escrito, não importa se vem caminhos, efeitos, consequências, impactos. Se é uma pergunta, se está escrito a importância de, a estrutura da redação do Enem se mantém, o padrão argumentativo da redação do Enem se mantém. Porque as competências são as mesmas todos os anos. Pouca coisa muda de um ano para o outro. A correção do Enem ela não muda inteira porque caiu o tema com caminhos ou com desafios. Combinado? Resumindo, use as palavras-chave do tema na redação, lá na introdução, por exemplo, mas a tua argumentação parte da tese e você constrói a tese como deseja. Luma, mas eu quero argumentar por consequências. Eu posso argumentar por consequências? Se o tema é consequências, eu posso? Sim, você pode. A questão é, eu não conheço consequências coringas. Eu não conheço consequências que te preparem para o Enem para você não depender de tema. Tá ok?